Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia cair, se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Esse até o momento foi o presbítero. Beleza? Então, se você deseja, meu irmão, olha bem, Paulo aqui vai falar de um desejo que nasce no coração de uma pessoa. Então, às vezes, você tem o desejo de ser um pastor, você tem o desejo de ser um presbítero, você tem o desejo de servir na casa do Senhor. Mas acima desse desejo, tem que estar a motivação real de fazer essas coisas. Por quê? Não é só vir aqui em cima pregar. Não é só você chegar bonitinho na frente de todo mundo falando. Não é. Se fosse, seria fácil, gente. Porque o que a gente mais vê hoje em dia é pastor de internet que tem uma vida toda torta fora das câmeras, mas dentro da câmera ele é o bonitão. Ele é o santo. Você vai ver a vida do cara fora, é totalmente depravada. Eles não estão observando exatamente o texto de 1 Timóteo 3, que vai falar o quê? Se você deseja ser bispo, ser líder, ser um presbítero, tarefa honrosa você deseja. E no versículo 2 ele vai dar então a explicação se você quer ser alguém assim. Se você quer se posicionar na frente de uma igreja, que é o quê? Deve ter uma vida irrepreensível. E aos homens aqui, maridos de uma só mulher. E não só isso, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, ele é casado, beleza, mas trata mal a esposa, não tem autocontrole, não tem isso, não tem aquilo. Paulo não vai deixar aresta, não vai deixar sobras aqui. O homem de Deus tem que ser e ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Esses eram os requisitos para que alguém se candidatasse a esse espaço, a essa vocação. Alguém que sente o chamado do Senhor na vida dele. Então, essas coisas são a base de um bom presbitério, a base de um bom episcopado, a base de um bom pastoreio. Portanto, deve ser hospitaleiro, apto a ensinar, não deve beber vinho em excesso e nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. E o que muitas vezes a gente vê hoje em dia é o contrário. São líderes na frente das câmeras, mas por fora das câmeras amam o dinheiro, não são pacíficos, não são amáveis, não têm boa reputação, e nisso só vai manchando a imagem da igreja. Então, muita da imagem que as pessoas que não são crentes hoje têm da igreja, eles têm em virtude de líderes mal intencionados que utilizam da igreja do Senhor para o próprio benefício. Portanto, meu irmão, a igreja, a gente vai falar aqui que ela é coluna e firmeza da verdade. E a igreja, ela é uma instituição santa, instituída pelo próprio Senhor Jesus. Logo, essas pessoas não representam, e não é à toa que o apóstolo Paulo, após falar disso, nós vamos falar do capítulo 3 e 4, ele vai instruir Timóteo a ter cuidado com os falsos mestres. Será que Jesus já sabia o que a gente ia passar hoje? Eu não sei se você acompanha as notícias gospel, meu irmão, mas é um escândalo atrás do outro. É um problema atrás do outro. Você fala, não é possível que isso aqui surgiu. Não é possível que tal pessoa que você admira no meio gospel está vivendo uma vida assim. Não é possível que um pastor está fazendo isso. Mas, infelizmente, meu irmão, muitos irão abandonar a sua fé, irão negar o nome do nosso Senhor Jesus e irão dar mau testemunho. Mas nós não podemos fazer isso. Amém? Então, se você quer ser um líder algum dia, você quer ser um bispo, um presbítero, um pastor, saiba que além da capacidade para pregar, além da sua capacidade de fala, de subir no altar e pregar, você também deve ter uma vida irrepreensível. Irrepreensível. Ter autocontrole. Aqui no contexto, meu irmão, as pessoas tinham o costume de beber vinho, e aqui coloca nem deve beber vinho em excesso. Aí a galera fala assim,
Então, tá vendo aí? Não beber em excesso, né? Beleza, meu querido. Mas vamos observar o contexto, né? Vamos observar o contexto. Vamos ser cuidadosos com a cultura que nós estamos inseridos. Né? Lá é uma cultura que é outra. O brasileiro não tem educação para isso, gente. O brasileiro não tem. Então, vamos respeitar as culturas e viver a nossa fé de acordo com a nossa cultura. Amém? Amém? Vigiem. Nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Versículo 4. Aqui, bastante importante é que o presbítero ele deve liderar bem a sua família. Ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E aqui, de fato, parte de um testemunho pessoal que produz admiração nas pessoas. Então, um líder, ele tem que ser referência para os seus familiares. As pessoas têm que olhar para ele e nutrir respeito por ele. Logo, esse respeito leva ao pastoreio correto, leva à servidão, não servidão, se vai ser servo, vai ser escravo, não. Leva a uma servidão que você quer servir aquela pessoa, porque você admira aquela pessoa. Mas isso vem do quê? Vem de um bom exemplo. De novo, quem deseja ocupar essas posições tem que estar disposto a dar bom exemplo. Porque nós somos visados, não só aqui, mas nas nossas casas. Então, se as pessoas olham para a gente, elas esperam algo de nós. E esse esperar algo é justamente onde nós vamos dar o nosso testemunho. Portanto, se alguém deseja ser um bispo, ser um pastor, ser um presbítero, tem que ser capaz, tem que ser capacitado e ter a sabedoria de liderar a própria família. Porque se a pessoa não lidera a própria família, ela não poderá cuidar da igreja de Deus. E vai falar também que a pessoa não deve ser recém-convertido, pois poderia tornar orgulhoso e o diabo faria cair. Além, os que estão de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Então, além de ser bem falado dentro da igreja e dentro da casa, o líder, o bispo, o pastor, o presbítero, tem que ser também bem falado fora da igreja. Olha bem, é uma vida praticamente em 3 esferas aqui. 3 esferas sociais, fora da igreja, em casa e dentro da igreja. Tem que ser bem visto pelas pessoas. Porque essa boa visão vai dar o título de verdade. Porque não só o ofício que aquela pessoa faz. Não é só o Rickson chegar aqui e querer pregar bonitinho para vocês e aparecer para vocês. Se eu for um miserável lá fora, meu irmão, eu estou pastoreando errado. Estou vivendo meu pastoreio errado. Estou vivendo o meu episcopado de forma errada. Porque as pessoas no meu ambiente de trabalho têm que me respeitar, não porque eu sou bonitinho, mas porque eu ajo da forma correta. Você também, que quer ser líder, tem que agir da forma correta. Da mesma forma na sua casa. Se eu chego na minha casa com a minha esposa e maltrato ela, de forma alguma eu vou conseguir discipular a minha casa. Então a minha esposa, que é o primeiro ministério que Deus me deu, se eu não discipular, se eu não for bom exemplo para ela, de forma alguma eu vou conseguir liderar vocês aqui. Então, se eu consigo fazer isso hoje, é porque não é que eu não tenho que falar que eu pastorei bem, ela que tem que falar, né? Não sou eu, ela que tem que falar, né? Se eu não estou fazendo errado, ela tem que falar, você está fazendo errado. Eu vou falar assim, então me desculpe, né? Eu vou ter que agora mudar meu jeito para que eu possa pastorear corretamente a igreja do Senhor. Essa é uma preocupação constante que um líder deve ter. Será que eu estou cuidando bem da minha casa? E se eu estiver cuidando bem da minha casa, naturalmente eu vou cuidar bem da igreja do Senhor. Naturalmente. Portanto, a atenção do líder ela deve estar nesses 3 pontos. É agir correto dentro da igreja, ter o apreço das pessoas, não ser violento, ser amável, ser pacífico, agir correto dentro de casa, pastorear a sua família. Não adianta chegar bonitinho aqui, sorrindo, tirando foto com os outros, mas chega em casa, maltrata a esposa, maltrata filho, não trata bem as pessoas. Não adianta. Tem que tratar bem as pessoas em casa. E no ambiente externo da igreja, também deve ser uma pessoa exemplar, onde todos ali, os que são de fora, falam bem dele. Nossa, fulano é diferente. Por que ele é diferente? Não é porque ele é crente, porque ele é um líder, porque ele assumiu essa posição, não somente para cumprir o ofício, mas também para viver uma vida reta aos olhos do Senhor. Porque, meu irmão, se você pegar, às vezes, uma pessoa que sabe palestrar,
um palestrante, né? Vamos falar mais bonito. Você pega um palestrante, você passa um texto para ele. A pessoa que tem boa oratória, ela chega aqui em cima desse altar, ela te faz chorar aí. E você acha que é a unção do Espírito Santo, mas ele está só fingindo. Sabia disso? Sabia que se você pegar uma pessoa que é mestre em oratória, ela envolve seu coração com um gatilho mental, que você fala, não, esse homem está cheio da unção do Senhor, mas não, ele está só decorando ali uma parte para entrar no seu emocional. Ele está cumprindo ali o ofício de pregar, de falar alguma coisa? Sim ou não? Sim. Ele está falando algo para você, mas aquilo está fluindo do altar do Senhor ou do púlpito dele? Portanto, subir nesse altar e falar bonitinho não faz diferença. Você pode subir aqui, enganchar um pouco nas palavras, mas pregar o evangelho verdadeiro, isso vai gerar mais efeito nas pessoas do que alguém subir aqui e falar bonitinho e não estiver vivendo uma vida de retidão com o Senhor. Então a pessoa pensa, eu não tenho capacidade. Calma aí, se você tem um coração voltado para Deus, você pode subir aqui, ler 3 versículos e descer e pedir à igreja uma salva de palmas para Jesus, que isso vai gerar efeito na vida delas. Agora, subir qualquer um aqui, meu irmão, a gente não quer, não queremos, porque a pessoa tem que ter vida com Deus. Para subir aqui tem que ter vida, para subir aqui tem que ter responsabilidade diante da igreja, diante dos homens, e é nisso que nós trabalhamos, é isso que nós buscamos, porque para falar bonito aqui, meu irmão, é fácil encontrar. Procura um palestrante, procura um coach, ele vai vir aqui e vai falar bonitinho, você vai chorar, você não vai nem entender porque você está chorando, mas você vai chorar, você vai sentir seu coração quentinho, mas como está a vida daquela pessoa? Por isso nós devemos vigiar nossa cabeça com o que nós vemos, porque nem tudo que vemos na internet é verdade, nem tudo que você vê pregando bonitinho na internet é de verdade bonitinho. Você conhece o seu pastor, então apoie o pastor de vocês, amém? Porque você conhece nossas vidas, você sabe onde nós estamos, você sabe o dia a dia nosso. Muitos aqui conhecem, são amigos pessoais, são amigos próximos. Então, dê valor a estes, porque estes você conhece. Os outros da internet não. Então todos da internet são ruins? Não é isso que eu estou falando. Mas nós devemos vigiar, porque o pastor não é só subir e pregar. Não é só subir e falar bonitinho, porque subir e falar bonitinho a gente arruma qualquer pessoa que faz isso e pronto. Nosso objetivo aqui é ministrar a palavra do Deus vivo, é ministrar o evangelho da verdade para que gere conversão na sua vida, que você tenha uma vida melhor, que você tenha uma vida cada vez mais se redimindo com o Senhor e vivendo o evangelho no dia a dia, se arrependendo dos seus pecados e buscando Jesus. Amém? Então, da mesma forma, versículo 8, vai falar dos diáconos. Os diáconos. Quem é diácono aí? Cadê os diáconos? Cadê os vasos? Diácono? Tem 3 diáconos? 4 diáconos. É isso aí, vasos. Tem 4 diáconos então aqui na casa do Senhor. Os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Olha bem, se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. Diáconos aqui, do termo grego, eu vou ler aqui, porque na Bíblia ela me dá essas dicas, né? A Bíblia é fantástica, né? Então, notas de rodapé. Vamos às notas de rodapé. Olha bem, o termo grego, traduzido por diácono aqui, engloba aqui servente, assistente, mensageiro e agente. E seus cognatos é serviço e servir. São comumente usados para algum tipo de serviço. Então, tipo assim, o diácono é alguém que está em constante trabalho na casa do Senhor, é alguém que está em constante serviço. Então a pessoa, olha bem, olha o cuidado que nós devemos ter. A pessoa para servir na igreja, só para vir aqui, servir uma água, ficar na porta e tal, deve ser respeitável, ter integridade, não beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância, deve ser comprometidos com o segredo da fé e viver com consciência limpa. E antes de ser nomeado diácono, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Paulo está chamando a atenção para Timóteo aqui, para ele se alertar, para ele se atentar a quem ele coloca no diaconato. Porque até para servir, a pessoa tem que servir. Até para servir, você tem que servir, gente.
Até para servir, você tem que estar com a vida alinhada, não é de qualquer jeito. Não é porque não sobe no altar que não tem que estar alinhado, diáconos. Vocês devem ser exemplo de integridade. E aqui nós só temos diáconos íntegros, amém, irmãos? Só gente boa, só gente fina, né? Devem ser comprometidos com a palavra, com o segredo da fé e viver uma vida com a consciência limpa. E vai falar também das mulheres, né? Versículo 11, de igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. Mulheres, cadê as mulheres da casa de Deus? Tá aí? Fala assim, oh, que alegria, nós vamos ganhar, quer ver? Cadê os homens da casa de Deus aí? Aí, tá vendo? Não, aí vou deixar vocês ganhar. O dia que tiver uma mulher pregando aqui, ela deixa. Né? Não é, Vaz? Está errado ou estou certo? Obrigado, Vaz. Então, versículo 11, de igual modo, mulheres, vocês, qual o papel da mulher na casa do Senhor? Respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. Olha o peso da responsabilidade de uma mulher na casa de Deus. Isso aqui vai falar assim, além de ser respeitáveis, as mulheres da casa de Deus devem ter uma postura correta. Então você vê uma mulher que não tem postura, olha, pode vir frequentar, meu irmão, mas participar aqui do que a gente vai fazer aqui, do serviço diário, não, por quê? Porque não é respeitável, porque não tem postura. Mulher de Deus tem que ter postura e não caluniar ninguém, não ficar falando mal delas, das outras mulheres. Olha, a fofoca, mulheres, cuidado. Aqui vai falar o quê? 2000 anos atrás, a gente já estava falando de fofoca. Ô, mulher, tem que vigiar, viu? As mulheres têm que vigiar. Você riu porque é verdade. Riu porque é verdade. Então, desde sempre, mulheres, não caluniem ninguém. Não fofoquem ninguém. Sejam respeitáveis. E não só isso, tenham autocontrole e sejam fiéis em tudo que vocês fazem. Olha que responsabilidade maravilhosa que o apóstolo Paulo derrama sobre a vida das mulheres da casa de Deus. Autocontrole em tudo que fizerem, e tudo que vocês fizerem, façam de forma fiel, com desejo de servir. É tão bom ver as mulheres aqui na casa de Deus engajadas no dia do culto das mulheres, é fantástico, é maravilhoso. E cada dia que passa, mais mulheres agregam, porque o serviço vai fluindo e uma vai sendo atraída, mas para ajudar na igreja, meu irmão, minha irmã, você tem que ser fiel, ter autocontrole, não falar mal dos outros, né? E serem respeitáveis. Porque se não for assim, gente, desculpa, mulheres, vocês desculpem, mas podem ficar com o serviço para vocês, tá? O serviço de vocês pode ficar. Eu quero mulheres íntegras aqui para servir. Você está pronta para continuar sendo íntegra? Cadê? Só tem mulher abençoada aqui, gente. Amém? Está pronta para continuar sendo respeitável? Sim, não caluniar ninguém, amém? E bênção. E cada vez mais vocês vão atrair mais mulheres para continuar fazendo esse serviço, auxiliando de forma respeitável, fiel, né? E tendo autocontrole. Então não perdendo o controle por causa de nada, gente. Olha, o autocontrole, eu acho que de quase todas as orientações a respeito da nossa vida na Bíblia dizem respeito ao autocontrole. O autocontrole, como que a gente pode descrever, né? É a capacidade que a gente tem, a inteligência que a gente tem de frear a nossa língua, de frear a nossa atitude, de frear nossas ações impulsivas. O autocontrole é a base aqui da vida cristã. Porque certamente você vai trombar com alguém por aí nos bancos da igreja que vai ser diferente de você, meu irmão. Certamente você vai trombar com gente diferente. E eu acho que essa é a coisa mais linda da igreja. São os diferentes que se unem por um mesmo propósito. Então você não vai, certamente não tem ninguém aqui que tem o mesmo trabalho que eu. E certamente eu não tenho o trabalho que você tem. E certamente a pessoa que está do seu lado talvez não tenha o trabalho que você tem. Então cada um está fazendo uma coisa, mas chega na sexta-feira, chega na quarta, chega no domingo, o que a gente faz? Vamos para um local, nos reunir para louvar o que nós temos em comum, que é Jesus. Então Jesus é o elo que nos une enquanto igreja. Jesus é o que nos traz em conjunto. E é por isso que tem uns que são pastores,
outros são obreiros, outros são diáconos, outros tocam, porque é o elo, Jesus está nos ligando aqui, unindo as diferenças. Portanto, o autocontrole ele deve ser praticado diariamente. Então, talvez a pessoa chega na igreja e ela está num dia ruim, ela passou por alguma dificuldade, por algum problema, ela está desanimada, está cansada, não sei o quê, não sei o quê. E talvez você chegue e fale alguma coisa e ela te dê uma má resposta. Você tem a inteligência de ir lá e procurar aquela pessoa e falar assim, olha, o que aconteceu, porque você falou isso assim comigo. A pessoa pode ter a oportunidade de se explicar. Isso é demonstrar autocontrole. De fato, a gente precisa exercer isso aqui na igreja. Porque nós estamos aqui na união dos diferentes, no mesmo propósito. A única coisa que nos une aqui, meu irmão, é a fé em Jesus. E a fé em Jesus é isso. Jesus, no seu momento de maior dor e sofrimento, poderia consumir a vida daqueles soldados romanos. Jesus simplesmente fala, Pai, não leve em conta o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que fazem. Então, se Jesus é o que nos une, o nosso maior exemplo é Ele. É Ele. Nós não somos aqui pedritas, né? Pedritas é o quê? Filhos de Pedro, né? Nós somos filhos de quem? De Deus, né? Filhos de Pedro faz o quê? Corta a orelha do soldado, né? Os pedritas cortam a orelha do soldado. Os cristãos fazem o quê? Deixa o soldado levar, soa sangue, perdoa, ora por quem persegue. Esse é o cristão, esse é o crente de verdade. Amém? Então, isso parte do autocontrole. Tanto para mulheres quanto para os homens, o autocontrole é necessário. Ele é a base da nossa fé. E ele é justamente quando você tem a oportunidade de demonstrar o autocontrole que você vai poder ver se você está com ele bem controlado ou não. Então, onde que você vai ter essas oportunidades? É quando você trombar com uma pessoa que é diferente de você. É quando você tiver um relacionamento, uma conversa com uma pessoa que é diferente, pensa diferente de você. Vocês estão ligados na mesma fé, mas ela tem uma visão sobre uma coisa e você tem outra. Mas o autocontrole é sobre respeitar o próximo. É sobre agir com amor com o próximo. Amém? Até mesmo na igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, Deus fala, a queixa de Jesus sobre aquela igreja não era que ela estava fugindo da Bíblia, ou que ela estava falando heresia. A queixa deles é que ela utilizou do conhecimento da Bíblia para agir com julgamento com outras pessoas. Então o que Jesus fala com ela? Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Então o conhecimento, ó o estalo do som, desculpa. O conhecimento tem que produzir mais amor em você, mais autocontrole. Quanto mais você conhece Jesus, mais autocontrolado você tem que estar. Amém? Senão você tem que rever que Jesus é esse que você está conhecendo. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? É bom falar duras verdades de forma tranquila, viu? É para você entender que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é tranquilo. Entender isso? Rickson, eu estou falhando nisso, não tem problema não. Você vai consertar, vai dar certo, viu? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, o diácono deve ser marido de uma mulher só, né? Liderar bem seus filhos e sua casa, da mesma forma que o presbítero. Aqueles que exercerem bem a função de diácono serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Olha que serviço fantástico aos diáconos, né? É servir da forma correta, exercer bem a função. E a função, além de servir na igreja, é administrar bem a sua vida. É ser controlado em tudo que faz, é ter esse domínio próprio, é ser respeitável, ter integridade, não se deixar conduzir pelas ganâncias, comprometidos com o segredo da fé, maridos de uma mulher só, liderar bem seus filhos, e quem exercer, cada vez mais vai ter convicção da sua fé em Jesus. Olha que fantástico isso aqui para o diácono. Então, diáconos, sigam esses exemplos aqui, porque isso vai fazer bem para vocês. Aí a gente segue no versículo 14, embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe essas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. É daqui que a gente tira que a igreja é coluna e firmeza da verdade. O que Paulo estava fazendo? Instruindo para um líder da igreja como os crentes deveriam se portar dentro de uma igreja. E essa instituição igreja já está formada aqui 60 anos depois de Cristo. Né? Nós estamos aqui falando, tinha
30 anos que Jesus tinha morrido, mais ou menos. 27 anos que ele tinha voltado aos céus, né? Sido crucificado. Então, 27 anos depois, nós já temos o apóstolo Paulo falando acerca de presbitério, diaconato e igreja. Então, alguns pensam que a igreja surgiu só não sei lá quando, onde. Não, a igreja surgiu aqui, 60 anos aproximadamente, porque no ano 65, se eu não me engano, Paulo morreu. Paulo está escrevendo aqui, é antes de 65, certo? E depois da prisão de Roma, que foi no ano 60. Então, aqui nós estamos falando de um texto datado de aproximadamente ali 62 anos depois de Cristo. Paulo está falando sobre isso aqui, sobre igreja, sobre presbitério, sobre diaconato. Aqui já existia a igreja e como as pessoas devem se portar na casa de Deus, porque ela é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Já existia igreja aqui. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Esse é o grande segredo da nossa fé. É a base aqui, é o anúncio da nossa fé. É Cristo Jesus revelado, encarnado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Amém? E aí, a gente vai entrar no capítulo 4, que vai dar para falar dele hoje rapidão, porque ele não é tão longo e a mensagem dele é bem pertinente ao capítulo 3. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Aqui a gente vê como é que foi falar? É um oposto, né? Vamos falar de um oposto, um inverso, um oposto. Um oposto de alguém que foi chamado para estar dentro da igreja do Senhor. Porque a gente viu as qualidades de alguém que deveria ser líder, as mulheres, os diáconos, quem está servindo. A gente viu as qualidades que essa pessoa deve ter. Só que aqui a gente vê o quê? Quem faz ensinamentos errados, de quem vem esses ensinos de demônios, né? Vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Então, no lugar da consciência limpa, que os diáconos e presbíteros devem ter, a gente tem essa consciência morta de pessoas que ensinam algo que não é a verdade do Evangelho. Já existia, isso aqui já existia na época. Então imagina hoje, né? Devemos tomar cuidado. Então o Espírito claramente afirma que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Glórias a Deus que não são todos, né? Aqui está falando do quê? De alguns. Alguns se desviarão da fé, né, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar, proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Ou seja, se exercitar na devoção é justamente esse papel que o líder deve ter, que alguém que serve a Deus deve ter. Se exercitar no devocional diário. Então, se você deseja ser um bom servo de Jesus, aqui nós temos uma clara percepção de como fazer isso. É se exercitar de forma correta na devoção. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está ligando o que ele está falando ali atrás, acerca de aceitar que essas pessoas querem proibir casamento, querem proibir comer certo tipo de alimento, né? Vai falar que tudo que Deus fez é bom e deve ser recebido com ação de graças, e ele vai chegar e falar, se você explicar essas coisas, ou seja, se você conduzir a fé dos seus irmãos de forma correta, você será um bom servo de Cristo Jesus. Portanto, o ensino correto, meus irmãos, aprender o que a Bíblia está falando e explicar de forma correta para as pessoas, você se torna um bom servo de Jesus fazendo isso.
Você se torna um bom servo, porque você vai estar ensinando a verdade. Você vai estar, olha bem, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Portanto, o papel do crente é explicar a fé correta. É o que nós fazemos aqui diariamente. É te explicar a fé correta. É te explicar como viver a sua fé. É te explicar como você pode conduzir a sua vida da forma correta. Estamos fazendo isso diariamente. Esse é o papel do líder. Timóteo, explique e seja um bom servo de Jesus. Sabemos que nem todo mundo aqui é pastor, nem todo mundo aqui tem a oportunidade de pregar aqui em cima, mas nós desejamos ser bons servos de Jesus. Logo, esse ofício, ainda que você não cumpra ele dentro da casa de Deus, você deve cumprir esse ofício na sua casa. Você deve cumprir esse ofício no seu trabalho. Conduzir as pessoas na fé correta. Você se torna um bom servo de Jesus. O exercício físico, ele tem algum valor, mas o exercício devocional é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. A Bíblia está mandando você ficar sem fazer exercício, irmão? Não. Às vezes tem uns irmãos que falam assim, não tem que exercitar o corpo, não, tem que exercitar o espírito, porque a Bíblia fala que o exercício devocional é melhor que o físico. Mas ela não fala para você deixar de fazer o físico para fazer só o espírito, né? Porque se você não cuidar do seu corpo físico, vai chegar uma hora que você não vai aguentar nem orar mais, viu? É doente aí, não consegue orar, fica mal. Tô ruim aqui, não sei o que, minha saúde está péssima, não consegue orar, meu irmão. Quando eu fico doente, às vezes gripado, com febre, já é difícil para ler a Bíblia, já é difícil para orar, você fica bodado lá. Então, a Bíblia não está falando para você não exercitar seu corpo. Fala com seu irmão aí, ó. Exercite-se. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Nós devemos cuidar da nossa saúde, né? O exercício físico tem algum valor. Tem valor, né? Não está anulando o exercício físico. Vai falar que o exercitar na devoção é muito melhor e, de fato, viver uma vida em devoção a Jesus é maravilhoso, meu irmão. Só que uma coisa não precisa anular a outra. Você pode viver uma vida devocional e exercitar seu corpo físico. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu botei meu fone na academia, né? Estou lá puxando peso. Não precisa ser só bíceps não, viu? Pode ser tríceps. Estou puxando peso e ouvindo um podcast, pregando aqui, o pessoal pregando no meu ouvido. E eu exercitando os dois, olha que coisa linda. Eu ia falar que não tem como fazer os dois. Certamente no jiu-jitsu não tem como. Realmente no jiu-jitsu é só o jiu-jitsu. Não tem como botar um fone, porque você pode machucar seu ouvido, né? Eu posso machucar meu ouvido. Então não me exijam fazer isso fazendo jiu-jitsu. Mas na academia tem como. Então eu vou à academia e eu boto o fone e escuto o devocional. Escuto pregações, para justamente me auxiliar nisso também, né? Então, é fantástico. A gente precisa unir o melhor dos dois. A gente precisa unir. Porque o exercício físico tem algum valor, mas o objetivo do apóstolo Paulo aqui era dar uma ênfase no exercício devocional, para que Timóteo se exercitasse em conhecer a verdade, em conhecer as Escrituras e ensinar para a igreja a base da sua fé, né? Então vamos lá. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. De novo, ele vai falar aqui exatamente o que ele falou no início do capítulo 3, né? Essa é uma afirmação digna de confiança. Ele está querendo dar uma ênfase ao que estava sendo falado. Trabalhamos arduamente, continuamos a lutar porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine essas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Meu irmão, isso aqui é um bálsamo para o meu coração. Você não sabe como isso aqui é bom ler isso aqui, para mim. Porque eu tenho 26 anos. Né? Eu sou novo, eu sou um pastor novo, mas quando eu li isso aqui no início, as primeiras vezes e tal, que eu anseiava, porque o que eu estou fazendo hoje aqui, eu desejei fazer isso aqui, eu desejei ser pastor, eu desejei me formar e virar um pastor, um mestre da palavra. Eu quero me tornar um mestre da palavra, quero ensinar para vocês da melhor forma possível, quero desenvolver o meu conhecimento do Senhor Jesus, e a posição que eu ocupo hoje eu desejei o episcopado, assim como Paulo estava falando, né? Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Eu desejei isso aqui,
Eu quis isso aqui, eu gosto disso aqui, eu gosto de fazer, eu gosto de servir ao Senhor Jesus dessa forma. Então, quando eu chego aqui, eu vou ler que não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Isso é fantástico, porque a tendência natural é essa. A pessoa, geralmente, vocês não, porque vocês já me conhecem, mas você vai falar, às vezes, para uma pessoa que é mais velha, a pessoa não quer saber de você. A pessoa não quer saber do que você tem para falar. Você pode ter um tesouro nas mãos para entregar ali, mas a pessoa não quer te ouvir, a pessoa não está com paciência para te ouvir porque você é novo. Então, na cabeça dela, talvez você não seja um crente que foi crente novo, igual eu sou, então talvez você não passou pelo que eu passei, né? Das pessoas não querem te ouvir. Só que você chega aqui, não deixe que ninguém menospreze você, porque você é jovem. E aí eu fui seguir exatamente isso aqui, seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, se eu não me garanto na experiência, eu preciso me garantir na devoção. Se você é novo e deseja ser um líder, você não vai se garantir na experiência, mas se garanta na devoção, se garanta no posicionamento firme, fiel, no amor, olha, na fé, na pureza, nas palavras, na conduta. Seja um exemplo, porque a gente não pode deixar as pessoas nos menosprezarem, porque nós somos novos. Não tem problema ser novo. O problema é não ser crente, né? Não ser cristão. Então, se você é novo, se exercite nessas coisas. Faça isso. Eu continuo sendo novo. Continuo tendo só 26 anos. Quando eu fui pastor com 23, olha bem, eu já era crente desde os 18. Fui pastor com 23, 26, eu continuo sendo novo. Mas uma coisa que nunca pode apartar e que eu nunca deixo apartar da minha vida é isso aqui. Porque eu preciso ser exemplo para as pessoas, para vocês, nisso. Na conduta, no amor, na fé, na pureza, nas palavras. Temos que agir do jeito certo. Então, Paulo vai falar isso com Timóteo e vai reforçar, né? Até minha chegada, versículo 13, dedique-se à leitura pública das Escrituras e ao encorajamento e ao ensino. 3 coisas que Timóteo ficou incumbido de fazer naquela igreja, que era leitura pública das Escrituras, é o que eu estou fazendo com vocês hoje, né? Sim ou não? Nós estamos lendo as Escrituras em público? Estamos? Então estou fazendo isso hoje com vocês. Encorajamento e ao ensino. Eu estou ensinando vocês hoje aqui? Sim? Sim. 3 coisas que Paulo falou para Timóteo fazer, que eu estou fazendo aqui também. Não sei se eu estou te encorajando, viu? Mas se eu não tiver, eu vou te encorajar. Calma, fica tranquilo, viu? Mas dessas 3 tarefas eu já estou cumprindo 2. Estou lendo a Escritura em público e estou ensinando vocês a Bíblia. Então, se eu não estiver te encorajando, eu vou te encorajar, fica tranquilo. Deus é contigo, ó, encorajamento, viu? Pronto, falei? Então, Paulo disse para Timóteo se incumbir dessas 3 tarefas e não descuide do dom que recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram a mão sobre você. Dedique total atenção a essas questões e entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos, permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. De fato, o encorajamento aos presbíteros, aos líderes, a quem exerce uma posição de liderança na igreja, é essa: permaneça fiel ao que é certo, e assim você salvará a si mesmo e quem te escuta. Então você talvez não seja um pastor, um presbítero. Hoje a gente tem várias formas, principalmente no nosso trabalho, de cumprir o ID do Senhor, de pregar a palavra. Então, como que você vai ser um servo fiel a Jesus? Mesmo que você não pregue aqui em cima. Como você vai ser um servo fiel? Fique atento ao seu modo de viver e seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. E assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Seu bom exemplo vai dar bom exemplo para os outros. E a possibilidade deles crerem no que você crê é muito grande. Mas se você chega bonitinho na igreja e ri para mim aqui, e sorri, e bate palma, e chora, e se alegra, e pula, e dança, e vem, e ajuda, mas chega ali fora, você trata as pessoas mal, você fala palavrão, você xinga de todo mundo de qualquer jeito, você não se atenta para cuidar da sua família, você é um mau esposo, você é uma má esposa, você é um péssimo pai, você é uma péssima mãe. Do que está adiantando a sua vida na igreja? Do que está adiantando fazer o que você faz? Se
o comprometimento que um crente deve ter é pular de fora. Porque aqui dentro está todo mundo igual, fazendo a mesma coisa, olhando do mesmo jeito, sentado do mesmo jeito, calado. A oportunidade que você tem de cumprir a verdadeira devoção na sua vida, é lá fora mesmo, é lá. Não existe essa diferença entre a sua vida secular e a sua vida dentro da igreja, meu irmão. O Rickson é pastor aqui, o Rickson é pastor lá fora. Você é crente aqui e tem que ser crente lá fora. Você é bonitinho aqui, você tem que ser bonitinho lá fora também. Porque não adianta. Não adianta devoção sem prática. Não adianta uma vida alicerçada aqui na igreja, vem todo culto e tal, chega lá, faz tudo errado, como assim? Não é que você não vai errar, você vai errar na sua vida. Mas o crente não busca somente, não vou falar dessa forma, mas se você é um crente que erra só para esperar o perdão de Deus, eu acho que você está fazendo alguma coisa errada. Porque o crente não tem que buscar o erro, o crente tem que buscar o acerto. A gente erra porque nós somos carne, ainda erramos, ainda falhamos e vamos falhar para o resto das nossas vidas. Mas o crente não busca o erro, o crente busca o acerto, porque nós fomos perdoados. Então, se você deseja ser um crente fiel a Jesus, não busca acertar só aqui dentro, não. Eu fico muito feliz de ver sua carinha feliz aqui, tranquilo, na paz. Mas você vai me impressionar mais se você chegar lá fora, conseguir perdoar quem te magoou, conseguir tratar bem seus pais, tratar bem sua esposa, tratar bem seu esposo, tratar bem seus amigos, tratar bem seus familiares, respeitar os seus pais, cumprir de forma completa o testemunho do Senhor na sua vida. Isso vai me impressionar muito mais do que estiver sentado aqui, meu irmão. Porque estiver sentado aqui, para mim, vocês todos estão no mesmo patamar, todo mundo do mesmo jeito, sentadinho, bonitinho, mas tem que ser exemplo. E o local de ser exemplo é em casa, é na rua, é com outras pessoas. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele vai dar ênfase aqui, só vou abrir novamente só para a gente poder encerrar. Olha bem, qual a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala acerca do bispo? É uma vida irrepreensível. Não é conhecer, não é saber pregar, não é saber linguagem, programação neurolinguística, não é saber falar para tocar, para ativar gatilhos mentais na cabeça de ninguém. Primeiro posicionamento de um bispo é ter uma vida irrepreensível. E não só isso, deve ser marido de uma só mulher, apesar de não configurar obrigatoriedade. Entendeu o que eu falei? Vou repetir, não configura obrigatoriedade. Não é que fala assim, tem que ser, deve ser, né? Deveria. Não é tipo assim, você é obrigado a ter uma esposa. Porque nosso líder aqui, o apóstolo Rogério, não é casado, né? Aí as pessoas falam, apóstolo Rogério, então não pode ser pastor, não sei o quê. Calma, leia a Bíblia direito, né, Vaz? Não é obrigatório você ser casado. Mas, sendo casado, deve ser marido de uma só mulher. Então, calma aí. Pode falar, Vaz. Sim. Uhum. É uma só. Sim. Ele não aborda aqui... Ele não vai falar sobre a poligamia ser uma condição que aprovava o pastoreio, né? Então, sim, deveria ser marido de uma só mulher. Uma só. Por isso que fala sobre isso, né? Não tinha mulher. O apóstolo Paulo mesmo, né? É isso mesmo. Então, não era obrigatório ter uma esposa, mas se tivesse uma esposa, tinha que ser uma só. Aí a gente fala assim, bom, falou da vida irrepreensível e marido de uma só mulher, né? Então agora vai falar, conhecer a Bíblia, né? Conhecer, saber falar em público. Aí fala o quê? Ter autocontrole. Né? Não, agora vai falar. Não, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro, aí agora sim, apto a ensinar. Né? É o sétimo
Sétima característica que Paulo fala. Então, se passa em todos os filtros, aí chega apto a ensinar. Está falando em público. Moisés era gago, né? Moisés era gago. Então, Moisés foi um grande líder, né? Você acha que Moisés foi um grande líder? Quem acha que foi? Né? Moisés não falava para o povo, quem falava era Arão. Né? Aí Moisés fala assim, eu não sei falar. Ele era gago. Né? Essa era a dificuldade na fala que os historiadores falam que Moisés tinha. Aí Deus fala para Moisés, fica tranquilo que Arão vai falar. Eu falo com você, você fala com Arão e Arão fala para o povo. Pronto, resolveu. Olha que fantástico, Moisés, um grande líder, não falava para o povo. Quem falava era Arão. Então, essa questão de ensinar, a gente tem essa cultura daqui do ensino, de estar aqui em cima, de estar pregando. Mas Paulo deixa para falar para ela bem à frente. Olha bem, aí já muda, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Liderar bem sua família, ter filhos que respeitam, lhe obedeçam. Não deve ser recém-convertido, para não tornar orgulhoso, e os que são de fora devem falar bem dele. Ou seja, de todas essas características, uma é sobre ensinar. Deve conhecer a Torá, deve conhecer o Velho Testamento inteiro, deve conhecer os profetas, deve conhecer os maiores e os menores, deve conhecer tal coisa, deve saber disso, tinha que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser casado, se não for casado não pode. Tem isso aqui? Não. Aí chega nos diáconos, mesma coisa. Devem ser respeitáveis e ter integridade. Não está falando aqui que o diácono tem que falar bem. Não, tem que ser respeitável e ter integridade. Então percebe que além do ofício, muito além do ofício, está o caráter de quem exerce o ofício. Então nós, enquanto representantes do reino de Deus, como está o nosso caráter? Como que está a nossa vida? Como nós estamos? Porque isso diz muito mais ao seu respeito do que o que você faz. Porque igual eu estou fazendo para vocês, igual eu falei no início, poderia ter outra pessoa fazendo que só tivesse uma oratória boa e ia tocar seu coração, talvez muito mais do que eu toco, porque eu não utilizo estratégia nenhuma de linguagem, não utilizo, não sei, não conheço, nunca busquei isso, conhecer isso. Eu não utilizo de uma linguagem diferente aqui para tentar tocar sua cabeça, tentar tocar seu coração. Eu abro a Bíblia e ensino a Bíblia. Então, igual eu estou fazendo aqui para vocês, poderia ter alguém que fazia até melhor. Poderia ter alguém que pregasse até melhor que eu aqui. Mas o objetivo não é ter alguém que prega bem, é alguém que tem uma vida direita, que tem uma vida respeitável, que tem um caráter forjado em Cristo. Esse é o objetivo do líder do Senhor Jesus. Portanto, não se apegue a quem só fala bonitinho. Procure conhecer a vida. E se você deseja ser um líder, um presbítero, um bispo, dedique sua vida à devoção, ao amor a Jesus, porque dessa forma você com certeza irá ser um bom servo de Jesus, assim como Paulo disse a Timóteo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Vocês estão felizes? Pergunta quem está do lado aí se está feliz, por favor. Meu irmão, eu sei que hoje foi um dia cansativo, né? Sexta-feira. Queria ter ido em casa tomar um banho. Eu fui em casa só passar desodorante e trocar a blusa, né? Mas eu estou cheiroso. Motivado por minha esposa, né? Fui em casa, troquei só a blusa e vim. Queria tomar um banho, mas não deu, né? Não deu. Às vezes dá, às vezes não dá, tá tudo certo, né? Estamos felizes aqui com Jesus, vivendo a nossa fé diariamente. Eu vi um vídeo esses dias, chegou uma ministra no altar assim, e ela estava lá, tipo assim, estava puxando uma música lá, não sei o contexto, né? Não sei se era culto de quarta, de sexta, de domingo, não sei. Eu sei que foi um culto que a ministra chegou lá, Jesus não sei o quê, começou a exortar a igreja, Jesus não sei o quê, vai ficar muito triste com você, porque você está igual um morto na igreja, que não sei o quê.
Aí o pastorzão ficou quietinho, né? O pastorzão chegou lá depois. A irmã, acho que a irmã se enganou. Porque aqui tem pessoas que trabalharam durante o dia, tem pessoas que cuidaram de casa. E a irmã chegou aqui falando que não tinha adorador, mas aqui tem adorador sim, né? Então às vezes você pode achar que, nossa, nós estamos aqui, não estamos cantando direito. Olha, a gente sabe que talvez você esteja cansado, igual a gente também, né? Mas de novo, o que nos une aqui? É Jesus, né? Se você está aqui, eu sei que é porque você ama Jesus. Você pode estar cansado, igual eu, mas você ama Jesus. Você ama Jesus. Nós não estamos aqui para tentar aparecer para ninguém, né? Se você bater palma na música que a gente vai tocar rápido, nós vamos ficar felizes. Se você não bater palma, nós vamos ficar felizes também. Você está aqui. O importante é a sua presença, viu? Nós amamos sua presença. E aí essa irmã falou, o pastor foi lá, ó, na maciota. Ela vai ouvir, e ouviu. Aqui tem adorador ou não tem? Aí o povo fala, tem, não sei o quê. Pois é, a irmã foi infeliz, né? Até porque o papel de exortar é do pastor e não de ministro, né? Portanto, essa é a instrução que todo mundo tem aqui. Você percebe que ninguém aqui vai fazer isso, nunca vai fazer isso na vida, né? Porque a gente reconhece essa situação. Então talvez você esteja cansado aí, eu também estou, e está tudo bem, meu irmão. Nós estamos aqui, nós escolhemos uma boa parte, vamos embora agora, 9 horas, né? Para os nossos lares, ficar com os nossos familiares. Eu vou tomar um belo de um banho, né? Vou ficar com a minha esposa, vou ficar com o meu cachorrinho, vou talvez assistir alguma coisa, ou ficar só de boa, né? Mas nós viemos à igreja, cumprimos o nosso devocional diário, que é estar aqui, se dedicando à leitura das Escrituras e aprendendo de Jesus. Isso que importa, viu? Não deixa nenhuma seta ser jogada na sua cabeça, como se você não estivesse querendo estar na igreja. Não, talvez você só esteja cansado, e você é humano, e isso é normal. Amém? Acontece. Então, seja humano, seja um ser humano normal. A gente se cansa, por quê? Porque Adão pecou lá no Éden, né? Mas vai ter um dia que eu acho que a gente não vai dormir na eternidade, eu acho que a gente não vai dormir, né? Não vai ter cansaço, né? Não vai ter dor, não vai ter sono. Aí você vai poder ficar acordado a eternidade inteira, mas enquanto você estiver aqui, meu irmão, cuida da sua vida, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, descanse, viu? Descanse. Viva o descanso no Senhor, porque é importante, amém? Deus te ama, meu irmão, Deus te ama. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Deixa eu orar, encerrar. Hoje eu não consegui tomar minha água toda. Desculpa, vaso. Cadê o vaso? Desculpa, vaso. Não consegui. Outro dia eu consigo, viu? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse momento. Obrigado por essa oportunidade que nós temos de estar na sua casa. Recebe, Pai, na sua eternidade, esses breves momentos que passamos aqui, aprendendo a sua palavra, te louvando, clamando ao teu nome. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até esse lugar. Muito obrigado porque o Senhor tem nos preservado, tem cuidado de nós, tem nos preservado, Jesus, de todo mal, nos protegido de todo mal. Nós cremos na sua palavra, Pai. Nós cremos que contra ti ninguém pode, Pai, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, aquele que batalha por nós e vence as nossas batalhas, vence as nossas lutas. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo pão de cada dia, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós somos gratos a ti. Hoje talvez não seja, Pai, um dia que nós viemos pedir, mas sim te agradecer. Te agradecer por tudo, Pai. Te agradecer pela provisão diária. Te agradecer pela nossa igreja. Te agradecer pelos nossos irmãos, pelas pessoas que nos cercam. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos deu, pelo trabalho das nossas mãos. Que o Senhor sempre nos capacite, Jesus, para sermos servos fiéis do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar e nos perdoar dos nossos pecados. Mesmo nós ainda sendo pecadores, o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos eternamente a Ti. Permaneça conosco, Espírito Santo, nos convença de todo mal. Se há em nós algum caminho torto, algum caminho errado, nos convença para que venhamos caminhar de glória em glória com o Senhor, vivendo uma vida de santidade e retidão.
Queremos ser, Pai, como essa instrução que nós recebemos hoje, como esses servos fiéis que se atentam para a mensagem correta do Evangelho e que vivem a sua vida de forma irrepreensível. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para receber essa mensagem. O Senhor nos leve em segurança aos nossos destinos e nos guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Aplaude Jesus aí, meu irmão, você está feliz?